Olá, hoje a gente vai analisar uma espécie de manual sobre a arte da manipulação psicológica. Um verdadeiro guia sobre distração. E a nossa fonte, olha, não é nenhum estudo acadêmico não, mas sim a correspondência privada entre um diabo veterano e o seu sobrinho aprendiz. Vamos dar uma espiada no que eles têm para nos ensinar. E tudo começa assim. Querido Vermibile, parece uma sarta normal, de um tio para o sobrinho. Mas essa família, digamos, não é nada comum. A gente está prestes a acompanhar uma aula sobre a arte de corromper. Então quem escreve é Fitafuso, um burocrata experiente do inferno. E quem recebe é o sobrinho dele, Vermibile, um tentador novato que está meio perdido com a sua primeira missão, um ser humano. Fitafuso, claro, está aqui para corrigir os métodos, digamos, ingênuos do rapaz. Logo nessa primeira carta, Fitafuso já vai direto ao ponto, atacando um erro que ele considera fundamental. O Vermibile está tentando usar a lógica, o argumento, para corromper o paciente dele. E isso, segundo o tio, é um erro de principiante. A questão central é essa. Discutir e argumentar é mesmo a melhor forma de convencer alguém? Bom, o Vermibile acha que sim. Ele acredita que consegue dobrar o humano na base do argumento materialista. Mas o Fitafuso, ele rapidamente joga um balde de água fria nessa ideia. E por que não? Para Fitafuso, o argumento é perigoso. Primeiro, porque leva a batalha para o território do que ele chama de inimigo, um lugar onde a lógica e a verdade têm força. E o mais importante, o argumento desperta a razão do paciente. E uma vez que a razão entra no jogo, o resultado fica totalmente imprevisível. Certo. Então, se argumentar está fora de cogitação, qual é a alternativa? Fitafuso apresenta a primeira regra do seu manual. Troque a substância por rótulos e a lógica por tendências da moda. A arma moderna, meus amigos, é o jargão. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa mudança de tática. Fitafuso ensina o sobrinho a parar de se preocupar se uma ideia é verdadeira ou falsa. A mente moderna, segundo ele, foi treinada para categorizar as coisas de outra forma. É antiquado ou contemporâneo? É prático ou acadêmico? É um jeito de descartar ideias sem nunca precisar pensar sobre elas de verdade. E essa citação, ela resume tudo. O objetivo não é convencer o intelecto, mas sim apelar para o ego, para a vaidade. Fazer uma pessoa sentir que uma ideia é audaciosa ou a filosofia do futuro é muito mais eficaz do que qualquer prova lógica. Por quê? Porque isso faz a pessoa se sentir inteligente, à frente do seu tempo. Agora a gente passa para a segunda regra, que o próprio Fitafuso considera a sua arma mais potente. É a tática de usar o mundo do dia a dia, o mundo mundano, para abafar qualquer pensamento mais profundo. A arma mais poderosa é o que ele descreve como o fluxo de experiências sensoriais imediatas. Sabe, é o barulho da rua, a fome na hora do almoço, a notícia do dia no jornal. É exatamente aquilo que os humanos foram ensinados a chamar de vida real, uma força que parece muito mais sólida e importante do que qualquer pensamento abstrato. E para ilustrar isso, Fitafuso conta um caso dele mesmo. É a história de como ele lidou com um paciente, um ateu convicto, que de repente estava ali à beira de uma epifania espiritual enquanto lia um livro no Museu Britânico. Uma situação de crise. O processo foi de uma simplicidade que chega a ser brutal. E não teve nenhum argumento. Primeiro, o paciente tem aquele momento de clareza, de insight. Segundo, Fitafuso sutilmente planta a ideia de que está na hora de almoçar. Terceiro, na rua a realidade sensorial toma conta. Um vendedor de jornal gritando a manchete, um ônibus da linha 73 passando. E quarto, a convicção do paciente vira pó. Ele simplesmente conclui que aquelas ideias profundas que ele teve lá dentro do museu não podiam ser verdadeiras diante da vida real. E este é o resultado. Anos depois, esse mesmo paciente se orgulhava do seu senso de realidade, tratando isso como uma defesa contra as aberrações da mera lógica. Ele basicamente transformou a própria distração em uma virtude. No fim das contas, o banal venceu o profundo. A próxima regra de Fitafuso é sobre gerenciar com muito cuidado a vida intelectual do paciente. A meta aqui não é deixá-lo ignorante de jeito nenhum, é criar uma ilusão de conhecimento que impede o aprendizado de verdade. Fitafuso até cria uma hierarquia de estudos. As ciências exatas, como física e química, são perigosas. Por quê? Porque elas apontam para realidades que a gente não vê e incentivam o pensamento abstrato. Já as ciências práticas, como economia e sociologia, são mais seguras porque mantêm a mente focada no mundo tangível. Mas o cenário ideal mesmo, claro, é nenhum estudo aprofundado. O objetivo final é cultivar uma preguiça intelectual que se disfarça de conhecimento.
A pessoa precisa ter a impressão de que sabe de tudo só com base em conversas e leituras superficiais. Ela acredita que está por dentro dos resultados das pesquisas modernas, sem nunca ter lido de fato pesquisa nenhuma. E isso tudo nos leva ao propósito central de toda essa operação demoníaca. A missão que, no fundo, resume todas essas táticas. Fitafuso termina a carta com uma bronca e uma declaração de missão. O trabalho deles não é ensinar mentiras, não é promover uma ideologia específica. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais destrutivo. O trabalho deles é confundir. É criar uma névoa mental onde o pensamento claro se torna praticamente impossível. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história do Fitafuso se passou décadas atrás, com um vendedor de jornal e um ônibus. A pergunta que fica é: qual é o nosso ônibus número 73 hoje em dia? Com esse fluxo infinito de notificações, de manchetes, de feeds rolando, quais são as distrações imediatas e sensoriais que nos afastam das questões realmente importantes?